Boa noite, irmãos. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo no nosso texto da escola bíblica, né? No nosso panorama do Antigo Testamento. Hoje estudaremos o livro de Joel, o segundo, assim chamado profeta menor, como nós já dissemos aqui, não pelo seu valor ou pelo conteúdo, mas pelo tamanho do livro, né? Os profetas menores são 12, nós já começamos o estudo e hoje estamos estudando assim o profeta Joel. Ele é o segundo, estou dizendo, na distribuição canônica, né? Ele vem em segundo lugar ali na distribuição canônica. Então hoje estudaremos o livro de Joel, cujo tema é o dia do Senhor. Mas antes de começar esse estudo, vamos pedir àquele que nos sustenta e guarda a sua orientação, o seu cuidado e que tudo que nós falemos aqui nesta noite seja para a honra e glória do Senhor somente. Senhor Deus, Pai amado, querido que estás nos céus, muito obrigada, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra tem se cumprido e, Senhor, Tu sempre fazes muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada mesmo pela Tua bondade, pela Tua misericórdia derramada em minha vida, em nossa vida. Senhor Deus, de infinita bondade, de infinita misericórdia, nós te rogamos, Senhor, nesta noite, que o Teu Santo Espírito seja o guia, seja aquele quem fala, que eu seja somente, Senhor, um instrumento usado por Ti para transmitir, para compartilhar com aqueles que nos ouvem aquilo que Tu queres que nós saibamos. Obrigada mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, o texto que o Senhor deixou para nós, esse texto tão precioso, essa coletânea, Senhor, de livros tão diversos em seu estilo, em seu gênero, na sua autoria, Senhor, na época em que foram escritos, de uma riqueza tão profunda e que tanto tem para nos ensinar. Obrigada nesta noite de maneira especial pela vida do profeta Joel, que viveu há tanto tempo, mas que ainda traz para nós uma verdade tão atual, Senhor, e nos mostra como o Senhor quer que nós vivamos aqui nesta terra. Usa-nos, Senhor, usa-me para a transmissão de Tua palavra e que a Tua palavra ache, Senhor, morada nos corações daqueles que ouvirem quando dessa transmissão ou em qualquer outro momento que encontrarem este vídeo no YouTube. Muito obrigada pela Tua bênção em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor demonstrado na cruz do Calvário. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Joel, nós escolhemos como tema para esta aula o dia do Senhor. O profeta Joel fala muitas vezes sobre o dia do Senhor, não somente ele, mas outros profetas do Antigo Testamento também, nós vamos ver hoje. Nós vamos estudar um pouco sobre esse tema hoje. O livro de Joel contém um texto básico que foi usado na primeira pregação cristã da história. E antes de nós lermos o texto no próprio Joel, nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 2, os versos 16 a 21, quando no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro fez a sua pregação e citou o profeta Joel. E no decorrer do estudo, os irmãos e irmãs entenderão por que isso aconteceu. Atos 2, de 16 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Mas vou ler a partir do versículo 14, para que nós entendamos o contexto. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse texto aqui eu acabei de ler em Atos, capítulo 2, de 16 a 21, que é uma citação do que está no livro de Joel, capítulo 2 também, a partir do verso 28, de 28 a 32, nós vamos ler ele mais tarde e explicar esse contexto. Os irmãos vão lembrar que lá em Atos o que aconteceu é que os apóstolos começaram a falar, a pregar, e as pessoas que estavam ali naquele local, cada um ouvia na sua própria língua. E as pessoas começaram a dizer, eles estão embriagados, eles estão embriagados. E Pedro disse, não, isso nada mais é do que o cumprimento da profecia. No cânon, então, este é o segundo livro conhecido como Profeta Menor, como nós já falamos. Quem é o autor, irmãos? Quem é o autor deste livro? É o profeta Joel. Nós vamos ver aqui que não há muita informação sobre este homem na Bíblia, não é dada muita informação, somente que ele é filho de Petuel, no próprio capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, né? Então é somente essa informação. Pelo texto, pelos seus escritos, se pode entender que ele não era levita, ele também não era sacerdote, porque ele não foi contado como um sacerdote, mas ele sabe-se que ele era de origem judaica. Pelo conhecimento que ele demonstra na área de agricultura, alguns estudiosos pensam que ele era, então, um agricultor. A data que esse texto foi escrito, os irmãos vão perceber que assim, né, como no caso do livro de Oséias, o livro de Joel, ele foi escrito numa data anterior aos profetas que nós conhecemos como profetas menores, por exemplo, como Ezequiel, Jeremias, o próprio Daniel. Então, esses três profetas, Ezequiel, Daniel e Jeremias, eles foram textos escritos durante o exílio, ou na Babilônia, ou na própria terra de Judá, né? Momento um pouco antes de acontecer o exílio, durante o exílio e no finalzinho do exílio, nos três casos aí, juntando os três. Já o livro de Joel, os estudiosos entendem que ele foi escrito em 835 a.C., no reinado de Joás. E essa data, ela é baseada também nas alusões históricas que ele faz, nos elementos linguísticos do texto e também na lista dos inimigos de Judá. Por exemplo, não há nenhuma menção nessa lista de inimigos aos povos assírios ou à própria Babilônia. Então, se entende que esse texto foi escrito no tempo do rei Joás e coloca-se a sua data ali em 835 a.C., mais ou menos, né? Mas nós entendemos, amados irmãos, que isto não é um prejuízo para o entendimento do texto, uma vez que esse texto, ele transcende data. Ele é vivo para qualquer data, ele é vívido para qualquer data que nós estejamos e ele vale para aquele povo quando ele foi escrito e vale também para nós hoje. O texto-chave é Joel, capítulo 2, verso 28, um texto que eu já li aqui, mas lá no livro de Atos, né? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos velhos terão visões. Imagine, irmãos, que para nós hoje isso é algo natural, mas os irmãos precisam lembrar que na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas.
ele não fazia morada, ele não tinha sido ainda derramado sobre as pessoas. Naquele tempo, o Espírito Santo vinha, fazia uma obra e ele era novamente retirado. Ele vinha, fazia a obra e era retirado. Os irmãos vão lembrar que o Espírito Santo habitando em nós foi uma promessa também de Jesus Cristo, quando ele disse aos seus discípulos: eu vou e vou enviar o Consolador, e ele estará com vocês até, o fim dos tempos. E essa profecia que Jesus Cristo faz a gente, essa promessa que Jesus Cristo faz aos seus servos, a nós inclusive, lá no Evangelho de João, já foi uma profecia dada por Deus ao profeta Joel. Ele disse: eu vou derramar o Espírito sobre toda a carne. E isso aconteceu realmente lá no dia de Pentecostes. A palavra-chave para esse texto é julgamento, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso em breve. Se nós pudéssemos resumir o livro de Joel em uma sentença, resumiríamos da seguinte maneira: o profeta anuncia julgamento e livramento, tanto no presente quanto no futuro do povo de Israel. Então, a semelhança de outros profetas que nós já estudamos aqui, o julgamento ele é visível, ele é claro para nós, mas o importante, para além do julgamento, é a esperança que é dada do livramento, tanto no momento presente quanto no momento de futuro. Vamos então para o esboço do livro, ler alguma parte desse texto para entendermos do que o texto fala. Vamos ler os versos 1 a 12 do capítulo 1. Vamos ler 2 a 12 porque já lemos o primeiro. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Então, do versículo 1 em diante aí, nós vemos que está havendo um período de desolação em Israel. Pode dizer uma praga de gafanhoto, uma infestação de gafanhotos aconteceu. E no verso 4 ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Então isso pode se referir a uma variedade de gafanhotos, eles vieram em várias etapas, ou ele está somente dizendo que foi de um jeito que não tem mais nada. Isso, irmãos, é literal no sentido de que isso aconteceu lá no passado. Nós podemos dizer que Joel ele tem um olhar no que estava acontecendo naquele momento, mas ele também tem um olhar profético, um olhar de futuro, quando ele vai falar também no dia do Senhor. Isso aqui a gente pode ver como uma profecia de um exército que vai
passar sobre a terra também. Que isso não é uma profecia que já aconteceu, ela ainda vai acontecer. Mas naquele momento estava acontecendo uma desolação, um ataque de gafanhotos e uma seca terrível. E o que era que estava acontecendo? Esse ataque de gafanhotos, essa seca, ela estava deixando o povo, claro, sem a sua alimentação, sem comida, e a própria casa de Deus, quando ele diz o sacerdote ficou sem seu alimento, sem sua comida, é porque não estava vendo, as pessoas não estavam tendo condição de ofertar. Se o sacerdote ele vivia do que o templo recebia, ele também não estava recebendo o seu próprio alimento. Então, esse foi o anúncio do dia do julgamento. O que Deus espera em relação ao anúncio, né? Versículo 14, versículo 13, aliás, cingir de pano, lamentai, uivai, vinde, passai a noite vestido de pano, depois promulgai um santo jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra para a casa do Senhor a Deus e clamai ao Senhor. Clamai ao Senhor. Então, a ideia aqui é se achegue a Deus, venha para perto de Deus, esteja diante do Senhor. Né? Está havendo uma desolação, está havendo um problema, se achegue a Deus. Nós temos em nosso mundo hoje, em nossa terra, muitas questões de pobreza, de dificuldade social. Precisamos sim, irmãos, ajudar os necessitados, devemos ajudar os necessitados. Mas a nossa ajuda não deve ser somente no pão, mas também e talvez de forma primordial, anunciar o evangelho que essas pessoas precisam, viver o evangelho de Cristo, né? Eu já ouvi de um pregador missionário que uma barriga vazia não ouve o evangelho. O som da barriga supera o som do evangelho. Então precisamos alimentar aqueles que têm fome e ensinar-lhes as verdades do Senhor Jesus Cristo, né? Então é preciso que nós nos arrependamos dos nossos pecados, daquilo que fazemos que desagrada a Deus, que a nossa nação também, mas nós podemos, infelizmente não podemos nos arrepender pela nação, nem exigir que a nação viva diante de Deus, uma nação que não conhece a Deus. Então, o que nós precisamos fazer é ter o nosso próprio arrependimento e anunciar o evangelho para aqueles que estão perto de nós, fazendo como uma pedra jogada no lago, que os círculos vão aumentando. À medida que eu influencio o meu pequeno círculo vai influenciar o seu pequeno círculo, e essa onda, então, vai crescendo e influenciar uma nação inteira. Como se dará esse julgamento? Nós vamos ver isso na fala de Joel, nos versículos 15 a 20 do capítulo 1. Ele fala mais uma vez aí do dia do Senhor, né? Ele vai falar do que é o dia do Senhor, descrever o dia do Senhor. É um tempo, na verdade, um tempo de destruição. Um tempo que vai É um julgamento mesmo de Deus que vem sobre nós, né? É como se fosse uma disciplina que o Senhor Deus vai enviar sobre nós. Quais serão os meios desse julgamento? O que Deus vai fazer, vai usar para esse julgamento? Capítulo 2, no verso 1, nós temos assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvem e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos do montes, crepitando como chamas de fogo que devoram restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homem de guerra, sobem os muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira.
não empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, essas características que nós acabamos de ler no texto bíblico, elas descrevem como o juízo de Deus vem de forma terrível e temível. Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é Deus de zombaria e Deus não é Deus somente o Deus de, como é que eu poderia dizer, né? De good vibes. Ele não é um Deus que, tá tudo bem. Deus não se agrada das coisas que vão de encontro a quem Ele é, a sua santidade. E um dia, Ele está dizendo, um dia lá na frente, Ele irá julgar. Os irmãos podem perceber também que essa descrição que é feita aqui no capítulo 2, de 1 a 11, a respeito desse exército, ela se assemelha um pouco ao movimento dos gafanhotos, né? Sobre a plantação e também aos gafanhotos que são vistos como profecia de exércitos que virão sobre a terra. Então, é algo que vem de uma forma terrível sobre, não somente naquele momento sobre o povo de Israel, mas sobre toda a terra. E o que a gente tem como esperança nisso aí é que ele não vai parar por aí. Não é só um dia terrível, não é só o castigo, né? O solo treme à medida que a poeira se levanta juntamente com a grande devastação. Terremotos e abalos cósmicos são atestados como sinais que acompanham a manifestação divina. E assim, os irmãos, nós já vimos falar de tsunamis, de terremotos que acontecem na Terra. E pelo que nós entendemos aqui, amados irmãos e irmãs, esse dia chamado de o Dia do Senhor, nos livros dos profetas, será um dia muito mais terrível do que uma tsunami. Ele vai trazer calamidades tais nunca vistas sobre a Terra. Então, este será o julgamento do Senhor. Mas, pela graça de Deus, não ficará sobre isso, né? Aí vem o teor profético do livro. Jeová fala da certeza de misericórdia. Aqui não mais uma fala do que Joel estava vendo, mas, claro, né, inspirado pelo Senhor, mas agora uma fala direta sobre a sua misericórdia, sobre o livramento que ele vai dar, que aparece aí de 18 em diante. E começa, eu não vou ler o texto todo, mas começa assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, em benignidade, e se arrepende do mal. Então, irmãos, quando Joel fala assim, rasgue o seu coração e não a sua veste, é a ideia da sinceridade. O nosso Deus não é um Deus de aparência. Nós podemos enganar ao outro, podemos até mesmo enganar nós mesmos, mas, amados, nós não enganamos ao nosso Senhor, porque Ele nos conhece mais e melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Deus conhece a você e conhece a mim muito mais do que nós podemos imaginar. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor dos senhores e Ele conhece a nós. E Ele está dizendo aqui, não adianta ser de aparência, não adianta aquela coisa de a gente estar no culto e fechar os olhos e aparentar contrição. Não, irmãos, por favor, não me entendam mal, eu não estou falando que você não deve fazer isso. Se fechar os olhos é o que você faz também em casa no seu devocional pessoal,
continue se sentindo livre para fazê-lo. Mas se você nunca faz, e ali quando você está na igreja, você faz isso como uma forma de que os outros ao seu redor vejam o que você está fazendo, irmãos, Deus conhece o seu coração. Minha irmã, Deus conhece o seu coração. Isso seria rasgar somente a sua roupa. Rasgar somente a minha roupa. Não é de aparência que o Senhor Deus vive. A Ele nós não conseguimos enganar. Então, a ideia que Joel está dizendo aqui, quer se livrar do dia do Senhor? É isso que você quer realmente? Você está no Senhor. O primeiro passo é a salvação. Mas se você está no Senhor e tem falhado, arrependa-se. Converta-se a mim de todo o seu coração. Use até o jejum. Mas o mais importante é que isso seja de coração. Que isso seja um movimento sincero dentro de você. O versículo 16 diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio. Então, gente, irmãos, nós precisamos ter aquele desejo de estar aos pés do Senhor, de viver em comunhão com o Senhor. Enquanto eu estudava para preparar essa lição, eu estava ouvindo uma mensagem também e o pastor dizia justamente isso. Muitas vezes estamos fazendo separação entre a nossa vida no dia a dia e o culto ao Senhor. Não, irmãos, nós não vivemos nessa dualidade, nesse ambiente que aqui eu sou uma coisa, ali é ser outra. Não existe isso. Nós somos uma pessoa única. E no trabalho eu sou Soraya, a serva de Deus. Na igreja eu sou Soraya, a serva de Deus. Na minha casa eu sou Soraya, a serva de Deus. Nos passeios onde eu estiver também, amados. Nós não podemos ter uma vida na igreja e uma vida diferente onde quer que nós andemos. Somos um ser e por isso temos vida com Deus onde quer que nós estejamos. E isso deve ser uma realidade em nossa vida. E no capítulo 2, verso 28 até 3, 21, aquele texto, novamente começando com o derramamento do Espírito, né? Versículo 2, capítulo 28. E o juízo de Deus sobre as nações inimigas de Israel e para o futuro. A restauração de Israel no futuro. Joel profetiza o anúncio, o livramento no futuro. Não para aquela circunstância daquele momento, mas o livramento para o futuro. Esse, então, é o esboço do livro de Joel. Falando sobre o dia do Senhor, vamos mais para frente, né? Qual é a mensagem de Joel, né? A mensagem de Joel, ele fala sobre a praga dos gafanhotos, que nós já falamos um pouquinho aqui agora no esboço, né? A praga dos gafanhotos, especialmente no capítulo 1, versos 6, 8, 11 e 13. Eu não vou ler novamente porque nós já lemos. A praga chegou e destruiu toda a plantação. Como destruiu a plantação? Atingiu também a pecuária, porque o gado não tinha com que se alimentar, e estava havendo também um tempo de seca na região. Como destruiu a plantação e atingiu o gado, as pessoas não tinham com que ofertar no altar, e atingiu também os sacerdotes. E isso trouxe contrição, trouxe lamento e trouxe junto consigo a desolação. Versículo 18 do capítulo 1 diz assim: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. E o versículo 9 diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Então, houve toda essa desolação. A segunda e não menos importante mensagem do livro de Joel, como já mencionamos, é o dia do Senhor. Irmãos, vários profetas falam sobre o dia do Senhor. No livro de Obadias, traz esse anúncio do dia do Senhor como um tempo de julgamento e retaliação da parte do Senhor sobre nós. O livro de Joel, já falamos aqui, é um dia de destruição vinda do Senhor. No livro de Amós, o dia do Senhor é revelado como um dia de grande escuridão para o mundo e para Israel.
No livro de Sofonias, o dia do Senhor é falado como um dia de grande ira do Senhor. Em Zacarias, nós vemos o dia do Senhor como o dia da ardente defesa de Jerusalém pelo Senhor, quando todas as outras nações estarão reunidas contra Jerusalém. E em Malaquias, o dia do Senhor é o dia em que o Senhor esmagará os perversos e os destruirá como refúgio. Antes disso, porém, haverá o ministério da restauração de Elias, de acordo com o profeta Malaquias. Então, o dia do Senhor não é falado somente pelo profeta Joel, mas vários dos profetas menores trazem esse tema em seus textos. O dia do Senhor, então, de acordo com o profeta Joel, é um dia de destruição. No capítulo 1 do versículo 2 diz: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. É um dia de destruição. Mas também, no futuro, ele trará um futuro glorioso. E agora nós vamos ler o texto em Joel, que já lemos lá em Atos, né? 2, de 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, irmãos, mais uma vez, essa ideia do derramamento do Espírito de Deus. Vamos fazer uma breve cronologia de como o Espírito do Senhor agiu, né, na história, na linha do tempo bíblica aqui. No início, em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Os irmãos vão lembrar disso, Gênesis 1, capítulo 2. Em Números, capítulo 11, verso 29, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Então, nós entendemos que o Senhor, quando revela a um profeta aquilo que ele deseja, o seu Espírito estava ali sendo dado àquele profeta. Em 1 Samuel 26, 9, quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Então, o ungido recebia ali o Espírito do Senhor. Davi diz a Deus, né, ele foi ungido do Senhor, e ele diz a Deus no Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. Em Joel 2 e 28, nós vemos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e em Jeremias, o Senhor fala que nas nossas mentes estarão impressas as suas leis, que é o que acontece conosco hoje, meus amados. Nós temos o privilégio hoje de ter em nosso coração, em nossa mente, a presença do Espírito Santo, né? Como um presente do Senhor para nós. No futuro glorioso, haverá um julgamento das nações, isso está dito no capítulo 3, e uma renovação espiritual de Israel, e então haverá a paz. No versículo 20, capítulo 3, diz assim, Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. O Senhor habitará em Sião. Que promessa magnífica, né, irmãos, que ele está fazendo aqui para o povo de Judá. Haverá tanta coisa, vamos passar por muitas situações, mas olha, tem um senão aí. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo desse dia, desse juízo, desse dia tão terrível que virá. Aquele que confiar no Senhor, aquele que se entregar a Ele será salvo. Aquele que com o coração contrito, que rasgar o seu coração e não só as suas vestes, né? Terá em Deus o livramento. Que doutrinas nós temos aí nesse texto tão maravilhoso do livro de Joel? Então, duas doutrinas importantes. Uma que aparece com bastante intensidade, que é a doutrina do Espírito Santo, né? Que ele será derramado sobre todo o povo. Nós, batistas, entendemos que quando somos salvos, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador,
imediatamente, quando confessamos Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida. Nós temos já o selo, fomos selados, carimbados com o selo do Espírito Santo e passamos a fazer parte da família de Deus. O Espírito Santo já está ali. Em Tessalonicenses, capítulo 5, diz que nós não devemos extinguir o Espírito de Deus que habita em nós, né? Porque Ele está ali para nos exortar, para nos alertar daquilo que devemos fazer, né? 1 Tessalonicenses 5, (16) em diante. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, né? Então, o Espírito Santo, ele habita em nossos corações. Sim, sabemos que nossas atitudes podem fazer surda a voz do Espírito. E é sobre isso que o apóstolo está aqui nos alertando, né? No capítulo 4 de Efésios, versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando cremos em Cristo, nós fomos selados, e o início dessa doutrina foi dada para nós lá no livro de Joel, no capítulo 2, quando o profeta revelou que o Espírito seria derramado sobre todo o povo. Uma outra doutrina também que aparece no livro de Joel, no capítulo 2, verso 32, é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendemos aqui que isso é a ideia de que, se você confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então você será salvo no dia do juízo, né? Você terá Cristo como seu Salvador. Você está nas mãos de Deus e poderá, assim, escapar do dia do juízo, né? É uma salvação espiritual dos pecados por meio da fé. O profeta incentiva o povo a clamar ao Senhor em busca de salvação. Salvação dos problemas sociais naquele momento. Sim, salvação dos problemas sociais hoje também. Irmãos, os profetas menores, eles falam muito sobre as questões sociais. Todos eles falam sobre as questões sociais, porque para Deus as questões sociais são importantes. Nós precisamos valorizar a pessoa que está ao nosso lado e que não tem. Nós temos em nossa igreja, graças a Deus, um grande exemplo de alguém que vai, né, em busca dos necessitados. Temos o programa Metanoia, que está ali nas 7 Portas, cuidando das pessoas mais desvalidas deste mundo. Mas para além do Metanoia, nós também podemos fazer mais, podemos fazer pelo nosso vizinho, pelo nosso amigo, pelo nosso irmão em Cristo, que senta ao nosso lado. Na minha profissão, temos muito contato, às vezes, com crianças que chegam na escola, dormem na sala de aula porque não tiveram o café da manhã ou o almoço em casa. Então, o que nós podemos fazer para ajudar essas crianças, esses jovens e adultos que estão sem ter o básico? Sim, entendemos que o governo pode e deve fazer, mas antes do governo, nós que não somos governo, em nome de Jesus, podemos ir e compartilhar o que temos com os nossos que estão ao nosso redor. Joel e o Novo Testamento. Então, a única citação que nós temos do livro de Joel, a principal, é aquela que nós já lemos aqui hoje, em Atos 2, 16 a 21, quando Pedro cita o texto de Joel 2, de 28 a 29, em seu sermão. Uma coisa que eu gostaria de deixar clara para os irmãos é que essa profecia, ela não se cumpriu totalmente, né? Ela ainda se cumprirá. Vamos voltar novamente para o texto. Joel 2, 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso já aconteceu. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, e aqui essa parte ainda não aconteceu. Sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Então, essa segunda parte aí, versículo 30 e 31, ainda não aconteceu. Isso, inclusive, servirá de sinal para nós, né?
quando o sol se converter em trevas e a lua em sangue, estará próximo o grande dia do Senhor. E nós podemos então, amados, concluir essa lição de hoje, esse estudo de hoje, dizendo que a mensagem de Joel levou em conta a situação do povo naquela época. Ela ensinou sobre arrependimento, ela ensinou sobre perdão, ela ensinou sobre cuidado com o outro. Mas nós hoje, que somos também capacitados pelo Espírito Santo, precisamos, assim como o profeta Joel fez, incluir na nossa pregação uma mensagem de arrependimento. E a nossa mensagem de arrependimento, irmãos, ela precisa apontar para Cristo. Cristo é o único capaz de perdoar pecados. E a nossa ação no dia a dia deve ser no sentido de estender a mão para aqueles que necessitam, dar socorro àqueles que necessitam de Deus, àqueles que necessitam do alimento e àqueles que clamam por ajuda. Que o Senhor nos abençoe. Pai de infinita bondade e misericórdia, ó Pai, inclina, Senhor, o nosso coração para fazer a Tua vontade. Ó Deus amado, por favor, Senhor, que nós estejamos contritos para fazer a Tua vontade, para, Senhor, ajudar os necessitados em termos sociais. Mas, Senhor, para além do cuidado social, da justiça social, que nós estejamos preocupados em falar de Cristo àqueles que estão ao nosso redor. Em viver, Senhor, viver Cristo cada dia, para que, como a Tua palavra diz, os homens vejam a nossa luz, vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Muito obrigada mais uma vez pela Tua palavra deixada para nós. Muito obrigada, Senhor, pelo profeta Joel, muito obrigada pelos ensinamentos deixados na Tua palavra. Que este estudo sirva, Senhor, para a edificação daqueles que o ouvirem. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.